Boa tarde a todos. Hoje a operação foi essa aqui. Estou regravando o vídeo porque o áudio eu esqueci que estava com um probleminha. Vou ver se está corrigido agora. Bem, o que eu falei no outro vídeo eu vou repetir aqui agora, mas eu vou ser mais rápido porque é chato ficar repetindo a mesma coisa. O que eu esperava para a sessão de hoje era que o preço ele fosse sweepar essa raia aqui, certo? Só que eu já estava essa sell side, se você pegar nos vídeos anteriores, ela já estava marcada no meu gráfico já fazia um bom tempo, que era aquela sell side do diário que tinha fundos relativamente alinhados, que eram esses dois aqui. Então eu julgava que o preço ele poderia vir buscar aqui o fundo e a partir daí ter contexto suficiente para reverter novamente e renovar o time highs mais uma vez, certo? Mas antes ele teria que vir aqui. Isso para mim era o, entre aspas, o ponto limite. Era o ponto crucial que o preço deveria vir na semana. Eu imaginei que o preço ele fosse vir em algum momento. Só não esperava que fosse hoje. Por quê? Porque a abertura de Nova York foi aqui em cima, certo? Com essa liquidez aqui no de 15 minutos fica mais claro ainda. Até que próximo. Então eu imaginei, obviamente, que o preço ele poderia dar continuidade de alta a partir daqui, certo? Eu imaginei que após o sweep dessa high, o preço ele sim de fato teria contexto suficiente para cair e vir até aqui, tá? Então eu não operei pela manhã porque eu vi que estava um price action muito feio aqui no de 1 minuto. Não consegui ver um gatilho de entrada claro. Eu não nunca que eu iria. Tem gente que opera assim, muito provavelmente, que é qualquer sweep de liquidez interna, eles já estão entrando contra o movimento ou a favor. E aqui teve o sweep. Você percebe que Nova York abriu, fez o sweep, sendo que eu não queria vender aqui, primeiramente porque tem uma liquidez que eu julgava muito importante, que era essa do 15 minutos, né? Então, basicamente, eu fiquei chupando o dedo a sessão inteira, porque eu imaginei que, se o preço não fizer o sweep dessa liquidez, eu vou imaginar que seja engenharia. Só que ela fez e a partir daqui ela reverteu absolutamente tudo. Eu ainda pensei que o preço ele poderia vir dar uma corrigida aqui em algum quadrante do pavio do diário, daqueles candles grandes que tem pavios grandes, eu acabei fazendo a marcação. E ainda tem uns new day opening gaps e velhos gaps de primeira sessão aqui. Então eu imaginei que o preço ele fosse parar em algum quadrante chave a partir daqui, após fazer um sweep de alguma liquidez interna e dar continuidade de alta. E a partir daqui ele reverter de fato para descer até a low, certo? Só que não foi bem o que aconteceu. É, o preço, ele, para ele foi a necessidade foi tão grande de descer que isso aqui satisfez o algoritmo, né? E ele desceu abruptamente. Então, eu basicamente rejeitei qualquer tipo de operação durante a sessão da manhã porque eu não vi nenhuma oportunidade clara. E eu acabei entrando numa sessão da tarde, que é a primeira vez que eu opero à tarde, mas o que eu estava reparando, não só ontem, como vários meses aí que eu estou anotando no meu journal, é que o preço, após ele atingir alguns objetivos que você estava julgando para o dia, de alguma liquidez importante, como foi o caso de Nova York ontem, você vê que o preço ele fez o sweep dessa liquidez, deu a continuidade de alta até aqui, porém ele parou num quadrante extremamente importante, que era um SIB do diário. Se você puxar, tem um candle muito forte, que é esse candle daqui. Cadê? Esse candle aqui, certo? Eu marquei esse SIB e coincidentemente ou não, essa wick aqui também, os quadrantes dentro dela, o preço ele para exatamente em um dos quadrantes e a partir dali ele começa a reverter durante a mesma sessão, né? Nova York ele vai lá, sweepa a região que eu estava avisando e a partir daí reverte. Eu até pensei em entrar aqui, só que eu não quis porque estava próximo do horário de acabar Nova York e por não ter tanto conhecimento
Para averiguar que isso aqui seria a raid do dia, eu acabei deixando de operar ontem. Mas eu até pendurei uma ordem aqui, depois eu removi. Nesse order block, eu joguei isso aqui que fosse um order block. Para ele foi lá e você vê que as sessões posteriores a Nova York, em cenários ideais, cenários normais que eu venho notando, elas dão continuidade a Nova York se o objetivo do dia não foi alcançado. Que após o sweep daqui, o objetivo seria qual? A liquidez restante que foi gerada de Londres, sendo que eu estava visando Nova York, né, que era essa low aqui. E você vê exatamente que o preço ele vai lá, começa a dar a iniciativa que vai cair e Nova York Lunch, né, o horário do almoço, o preço ele simplesmente termina de fazer o serviço que Nova York manhã continuou. E a partir daí, da Nova York da tarde, ela começa a fazer justamente o oposto, que é a reversão do movimento, tirando todos os lucradores da sessão que entraram vendidos, né? E eu já estava notando esse, entre aspas, padrão há um bastante tempo. E imaginei que hoje poderia se repetir. Apesar de Nova York não ter sido tão expansiva como foi naquele dia ali, no dia anterior, eu julguei que o cenário poderia ser parecido e após o preço ele ir lá uma desconto tão profunda, ele talvez tivesse contexto suficiente para reverter em Nova York Lunch, que foi aqui onde eu joguei minha entrada, certo? Porque essa aqui era a liquidez do diário, aquela relative slows que eu joguei extremamente importante. Então eu também analisei que após o sweep, o preço ele teve uma reação muito bonita, certo? Com esse candle aqui de alta, violando esse gauntlet. E eu acabei entrando mais ou menos por aqui, certo? Minha entrada ficou mais ou menos nessa região, devido à demora de eu ter que calcular os lotes, porque na sessão da tarde eu nunca operei, é a primeira vez que eu opero, ficou muito caro. Então, para vocês terem ideia, eu costumo operar no máximo com 20 contratos, 20 lotes lá. Às vezes, dependendo do stop, fica 600, 500 dólares. Só que eu estou operando há bastante tempo já com 10, porque a mesa está negativa, então eu resolvi abaixar um pouco o risco. E com 10 contratos, o stop aqui ficou quase 2 mil dólares. Então tive que abaixar bastante o stop, para vocês terem noção, certo? Baixei bastante, então tipo, eu entrei com 5 contratos, eu operava com 20, para operar com 5 é imoral, né? Então tipo assim, comecei a operar com 5, mas de qualquer forma o preço ele não validou esse change state ainda, certo? E foi lá e praticamente ignorou esse BIS aqui, esse que eu julgaria que fosse um breakaway gap, e esse gauntlet ele simplesmente varou, certo? Não fez o sweep até então do sweep anterior, não fez o sweep do sweep e tá aqui só lateralizando. Eu imagino que a sessão da tarde, quando abrir, né, daqui a pouco ela vai abrir aqui, já fechou a do almoço. Quando ela abrir, o preço talvez ele já tenha contexto suficiente para dar continuidade de alta, minimamente para preencher essas ineficiências que ficaram completamente abertas na sessão da manhã, né? Nessa queda aqui abrupta. É isso, a análise de hoje. A mesa ela não está nos melhores cenários, está no pior cenário até então, mas sempre dá para piorar, né? Brincadeiras à parte. Tô seguindo o plano, tô seguindo o gerenciamento, tô fazendo apenas uma operação por dia e tô fazendo a coisa certa. Se eu quebrar a mesa, eu fiz o meu trabalho. Então, é isso. Essa foi a análise de hoje. Tô tranquilo no quesito emocional. Simplesmente não pesa mais na cabeça essa questão do drawdown e tudo mais. Eu simplesmente não senti nada quando fui estampado ontem e o preço foi e deu continuidade. É a mesma coisa hoje. Na verdade, ontem eu não entrei naquela venda, apesar de ter posicionado. Eu não entrei, eu tirei a ordem depois. E hoje, tô tranquilo, sabe? Tipo, meu, como é que se diz? Meu journaling lá, se você parar pra analisar a questão da assertividade, tá muito baixo, certo? Tá muito baixo. Mas quando eu vejo assim, lá no meu
diário, a maneira como eu entrei e tudo mais, não é mais uma questão assim de afobação, vou entrar aqui porque eu tô com medo de perder o movimento. É simplesmente que, que meu operacional não tá encaixando, velho. Não tá encaixando. Ou eu não estou conseguindo enxergar as melhores oportunidades da sessão. Eu tenho que melhorar nesse quesito aí. É isso. Mas no quesito emocional, tô tranquilo. Tamo junto e até a próxima. Eu imagino que amanhã ainda é sexta. Talvez tenha notícia de alto impacto. Não parei pra ver ainda, mas se tiver, é provável que eu possa estar operando. Talvez, se não tiver nada do meu outro trabalho amanhã. Se tiver, é só segunda. Então, tamo junto e até a próxima.